Estou aqui na 6ª temporada do Mais Milho, onde vamos trazer muitas informações especiais para você, falando de produtividade, rentabilidade, a forma com que alguns produtores conduzem os seus negócios e são excelências. Nós temos 6 programas especiais, o primeiro deles é aqui em Nova Mutum, no Mato Grosso, com o Odair Mantovani Júnior. Acompanhe. Eu estou aqui com o Odair Mantovani Júnior, né, que é um produtor aqui, um jovem produtor. Seja bem-vindo ao nosso programa Mais Milho, Odair. Opa, obrigado pelo convite, é um prazer. Odair, me fala um pouquinho aqui, um pouco da sua origem. Não, eu sou paranaense, nasci em Terra Boa, depois com 12 anos vim para Rondonópolis, morei 3 anos em Rondonópolis e depois eu vim para Nova Mutum em 99. Meu pai que deu início a tudo isso aí com meus tios, né, tal. Depois meus tios faleceram e daí terminou essa sociedade, né? Lá em Rondonópolis? Na época de Rondonópolis, Terra Boa e tal. E daí meu pai veio para cá, para Mutum, e a gente começou aqui, né? Daí começou do zero de novo, com áreas que era pastagem. Mas o preço da terra naquela época era caro, barato? Em torno de 80 a 100 sacas, 110 sacas. Já era caro? Já era caro. Só que Rondonópolis na época era mais que o dobro disso, né? Na época, a dificuldade talvez de você comprar uma de 100 saco é a mesma talvez hoje de você comprar uma de 800, assim, né? E como é que foi essa sucessão para você assumir? Que hoje na propriedade aqui, Fazenda Filadélfia, sim, você é que toca, sim, né? Você tem uma parte sua, você arrendou a parte do seu pai. Conta um pouquinho isso aí. Começou isso aí, que eu comecei a trabalhar com meu pai, assim, ajudar ele lógico que a gente sempre veio para a fazenda, sempre esteve aqui, né? Gostava na época de matar formiga com os caras, a gente catava raiz, mas assim, coisa de moleque. Final de semana e tal, né? E daí depois, porque eu estudava também, aí depois a gente eu comecei a mexer com a parte financeira, administrativa. Mas depois, quando eu me formei, que eu terminei o 2º grau, aí eu comecei a fazer uma faculdade à noite. Aí eu comecei a vir mais para a fazenda, trazer uma peça, quebrou aqui, tá colhendo, tava fazendo a parte administrativa lá, né, parte de banco. Aí naquele momento que eu me formei, aí eu comecei mais, ficar mais à frente do negócio daí, cuidar de lavoura mesmo, realmente, ficar responsável pelos tratos culturais, pela escolha do material, pelas decisões assim de campo. Lógico, sempre conversando com ele, trocando uma ideia, né? Aí até que se passaram aí, há uns 3 últimos anos atrás, aí eu arrendei a parte dele. No caso, a parte de garantias e tal, como é que fica? Você dá a sua, ou ele envolve a dele, ou não envolve? Até hoje ele envolve a dele. É porque assim, pelo histórico dele, né, que sempre foi feito mais focado no nome dele. Eu vim trabalhando há poucos anos, né, de pegar um financiamento mais alto, né, até porque antes eu não tinha terra no meu nome que eu tinha para dar em garantia na época, né? Não tinha. Porque daí nesse caso ainda não é um arrendamento, é uma parceria, né? Porque ele está entrando no risco, né? Isso, também, né? Isso, com certeza. E aí, só que assim, o que acontece? A gente tem um projeto lá dentro de fazer esse desligamento. Claro. Então, como faz 3 anos, mas assim, já foi desvencilhado bastante coisa, já tem bastante coisa que está sendo trabalhado no meu nome, vendendo no meu nome, comprando no meu nome, mas ainda não consigo fazer 100%. Isso é interessante, que ele está fazendo um processo de transição, né, de uma sucessão familiar, isso, em que ele está mantendo a renda dele, né? Sim. Vamos dizer assim. E você, no caso, vai tocando com a experiência que você tem, e ele não quer, ele está saindo dessa parte chata, né, da parte difícil. Sim, burocrática, né? Como é que você faz para se atualizar? Você tem uma assistência técnica que te dá, mas você costuma participar de eventos, de estudar, você se dedica? Como é que é a sua vida para você procurar produzir cada vez mais? Eu aprendi muito com os vizinhos meus, né? Tipo assim, vendo o que troca, os caras estavam né? fazendo, pô, parece que nada se inventa, tudo se copia, né? Então, cara, aquele cara que está fazendo está dando certo, eu copio o cara, entendeu? Faço igual, faço parecido, né? Então, assim, trocando ideia, né, com as pessoas, e eu tenho um técnico aqui que me dá assistência técnica, que é o Saulo. Ele também me ajuda até numa decisão de compra, de insumos, de máquina. Aqui, ó, então a espiga tá bonita, né? Sim. Milho bonito. Mas a gente viu que você já está quase na hora de colher, tá chegando o ponto, mas você só está esperando o secador. Você está terminando de
de construir um secador, colocou Sim. um secador novo ali e tal. Sim. Como é que é? Me fala um pouquinho dessa parte da importância do armazenamento. Você acha que é importante? É suficiente a quantidade de armazém que você tem? Isso ajuda para você no preço? Hoje se tornou muito caro o armazém, né? Assim, para você construir um armazém, né, também, da mesma forma. E assim, hoje que eu estou vendo assim, está tendo muita dificuldade em questão de financiamento, taxa de juros muito alta, falta de recursos, né? O próprio Banco do Brasil cortou muitos recursos dele. Você financiou esse secador ou não? Eu estou protelando esse financiamento. Eu estou fazendo com recurso próprio e daí tentar protelar um financiamento posterior aí para até sair, entendeu? Tentei buscar um que seria o FCO, que é um juro, uma taxa de juro mais barata. Os outros não tá batendo mais a conta. Se você pegar um financiamento e pagar 12%, 15%, 11% ao ano, fica meio que inviável, sabe? Me fala um pouquinho da sua produtividade. Como é que foi a produtividade de soja? Tem sido nesses últimos anos? Então, a gente tem tido anos bons e anos médios aqui, né? Devido ao clima, né? Pragas, algumas coisas, doenças que vêm chegando novas pra gente todo ano aqui, que vem às vezes dando um sustinho na gente, mas a gente está sempre tentando, né, de alguma Esse ano forma, mesmo na soja sanar. teve um problema, né? Assim, foi um ano chuvoso, que choveu que nem em dezembro mesmo aqui, acho que deu 2, 3 dias de sol, né? Então assim... Aí a falta de luminosidade... Falta de luminosidade, existe uma doença que ninguém tem um nome correto ainda para falar, que é a podridão de vagem que deu, que isso aí já estava dando, assim, antes do soja começar a lourar, já tinha essas vagens podres. E teve também problema de quebra de haste. Assim, ainda a gente achava que ia ser um ano bom, porque você olhava o soja, entre aspas, ele estava bonito, né, visualmente, mas assim, ele não encheu o grão, né, ele não faltou peso do grão. A hora que a gente foi colher, que a gente começou a ver mesmo. Mas quanto você colheu? Os PMS e tal. Essa safra foi, acho que a gente fechou 67 safras. Foi bom? Foi bom. A média do estado é 54, 55. Sim. Esse milho aqui, qual que é a sua expectativa de colheita aqui no milho? Esse aí, como foi um primeiro milho plantado, né, foi plantado cedo, foi plantado dia 15 de janeiro, não faltou chuva, não faltou nada, os tratos culturais, tanto a cigarrinha, percevejo, foi muito bem feito. Eu acho que assim, é complicado de falar, mas eu espero entre 140 150 sacas aí. Agora a média você espera ficar com quanto? Esse ano, devido a essa falta de chuva agora um pouco no final, a gente também não sabe, Glauber, realmente qual vai ser esses danos que essa cigarrinha vai trazer. Porque você teve, você está falando isso, teve, aqui foi o problema? A gente esse ano trabalhou entre 7 a 8 aplicações, desde assim, contando o barriga verde, o percevejo, né, até algumas, e até chegar na cigarrinha, né, com um intervalo de 5 a 7 dias com inseticida para tentar segurar essa pressão. O que você está sentindo falta no controle da cigarrinha? Um produto específico, um produto que controla ovo, ninfa, né, que é o que não existe ainda até hoje, né? Então está em registro. Não... Agora, no caso de variedades, por exemplo, os híbridos que você está usando, você na escolha, você olhou essa escolha se ele tem alguma resistência ou não? Com certeza, uma tolerância, né? Isso. Alguma coisa assim, né? Com certeza, a gente tem cuidado muito isso, pensado bem nisso, né? Procurando listar bem essas variedades para depois lá na frente não tomar um susto, né? Tá aí, estamos encerrando aqui o primeiro bloco, nós vamos dar para o intervalinho e já voltamos falando que o Magrão tem muita informação. Não sai daí. De volta aqui no Mais Milho, em Nova Mutum, na fazenda Filadélfia, conversando com o Odair Mantovani Júnior. Nós vamos continuar esse bate-papo muito interessante. Você veio do Paraná, começou com seu pai, sempre vindo na fazenda, ajudando, catou pau. Ajudou a matar formiga, é importante lembrar que formiga é uma coisa que judia muito, né? Sim. Agora você, nos últimos 3 anos, arrendou a propriedade do seu pai e você tem uma propriedade também que é sua, né? Então vocês têm um modelo familiar que seu pai arrenda, você tem irmãs também, que vocês também... Ou seja, as pessoas recebem dessa propriedade, vivem dessa propriedade. Sim. E a gente está falando aqui de produtividade. A gente sabe que, por exemplo, o milho,
né? Ele tem potencial para colher 220, 250, né? Porque na soja, se você for imaginar que a gente tem gente colhendo aí 100 sacas, né? Então no milho a gente tem potencial maior. O que é que você acha que precisaria, o que você teria que fazer, o que você está olhando para sair desse patamar de média de 130 para talvez para 150, 160? Adubação, nitrogênio, potássio, o que é? Cara, eu acho que a parte de solo não é ainda, assim, não é isso que está segurando para que isso aconteça. Eu acho que está mais relacionado ao clima. Qual que é a melhor produtividade que você já obteve em milho aqui? Acho que foi no ano de 2020, um talhão, né? Um talhão de 180 hectares, acho que deu 174 sacos. E o que foi diferente desse talhão? Clima. Esse milho primeiro seu. Se ele tivesse, vamos supor que tivesse chovido 50 milímetros mais, vamos supor assim, certo, bem distribuído, talvez você colhesse 175 também, ou 180. Pode ser. É difícil falar que nem você falou, talvez a gente não sabe os primeiros milhos. Eu acredito que os primeiros que eu comecei a plantar dia 7 de janeiro, talvez não teve essa falta de chuva. A gente não sabe o que faz com a fisiologia do milho, né? Depois desse clima mais quente e todo esse tempo sem chover, o que pode afetar também, porque às vezes não é só a questão da umidade, né? Não, mas a temperatura, né? Então assim, a gente não sabe. Mas assim, eu acho que a perfeição do milho, ela vai começar o quê? No plantio, né? Uma semente boa, um plantio bem feito, aí daí você tratar bem ali do percevejo, que nós temos muito problema de barriga verde aqui, no início, né? Fazer todos esses tratos culturais com fungicida, né? Depois cuidar bem a cigarrinha. E só que você tem que ter um clima também que não chova muito, porque um exemplo, nós colhemos e plantamos aqui no período de chuva. Então você pega fevereiro geralmente sempre é o mês mais chuvoso do Mato Grosso aqui, pelo menos nos últimos anos, né? Janeiro tem dado uma cortadinha, dá um solzinho, fica um pouco mais seco alguns dias, mas fevereiro chove muito. Então assim, dependendo da adubação, o dia que você jogou adubo, eu joguei aqui 150 kg de ureia, eu faço 300 kg em 2 parcelas. Eu joguei, na noite deu 120 milímetros, não vou perder tudo, mas uma boa parte desse adubo vai lixiviar, vai embora, né? Então assim, para dar certo tem que ser uma perfeição, são vários fatores, né? É uma corrente que tem vários elos. Agora nós vamos dar uma voltinha na fazenda e daí nós já voltamos aqui para terminar esse programa com chave de ouro. Magrão, no caso da cigarrinha, essas coisas tudo realmente foi um problema. A gente estava até olhando, né, abrindo algumas folhas aqui, a gente via que tinha algumas cigarrinhas, né, que tava. Então realmente foi um problema, mas esse ano você teve um controle até razoável. Foi bom. Isso, a gente conseguiu, né? Assim, teve um custo para fazer isso, né? Tipo, pagando avião, gastando com inseticida, né? A gente tentou todo o máximo possível, né, a segurar essa pressão dessa praga. Vamos torcer para que esse milho aqui dê 170 sacos, Amém, né? em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso aí. Tá certo? Então tá jóia, a gente vai dar uma volta aqui agora, vamos dar uma rodada, mostrar as imagens por cima, mostrar a parte de armazém aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais. Vamos lá. Bora lá. O que é mais importante, né? Não é, muitas vezes nem é você colher 160 sacas, né? Sim. É o que sobra. O mais, exatamente, o que sobra. Como é que está isso? Isso você cuida bem disso? Então, sim, claro. A gente tem o pessoal que trabalha com a gente lá em Mitegrãos, que é o seu amigo Patrick, você conhece ele. Ele tem ajudado a gente muito nisso aí na hora da compra, né? E ele também na hora da venda, agora com o Agrit lá, um app que ele criou para venda de produtos. Então, assim, a gente é bem assessorado nessa parte e, vamos se dizer, essa safra que nós estamos colhendo agora é uma safra de custo mais barato, assim, dos últimos anos, né? Mas por outro lado, cortou a chuva muito cedo, né? Nem todos conseguiram plantar cedo, né? Mas para a próxima safra já se sinaliza
também já é uma safra muito cara para se plantar, né? De um custo muito alto. Então a gente vai sair do custo mais baixo, talvez vamos para o custo mais alto. Os insumos da soja você já comprou? Sim. E do milho? Do milho, vamos falar assim, 70%. Falta alguns inseticidas aí, algumas coisas. Agora, o fertilizante você já comprou? Já. Mas o preço, você pegou bom preço? Não, o do adubo do milho já foi comprado assim nesse preço mais atual aqui agora. E aquela política que a própria ProSoja estava falando de você dar uma redução, diminuir um pouco e tal, ou você acha que aquilo lá é viável para você ou mesmo com esse patamar de fertilizantes mais caro, você vê margem ainda? Eu vejo margem ainda no negócio, né? Mas assim, é claro que todo mundo quer ganhar mais, né? Vamos falar assim, o céu é o limite, entre aspas, todo mundo quer ganhar mais. Se dá para ganhar mais, a gente vai querer ganhar mais, né, na agricultura. Mas assim, como a gente tem anos muito difíceis, tem anos médios e tem anos bons. Eu não faria isso, né, de fazer uma redução do adubo, a não ser que realmente chegasse um momento que inviabilizasse, né? Aí sim, é outra conversa. Mas assim, o produtor não planta o milho, não planta o soja só por gosto, é só para ganhar dinheiro. Porque assim, não é clichê, mas a verdade você sabe hoje, se nós arrendarmos essas terras aqui, a gente talvez vai ter muita mais paz, muita mais tranquilidade, menos serviço e talvez vai ter uma rentabilidade muito boa. Mas a gente planta porque a gente ama também, a gente tem esse amor, né? Então assim, eu quero ver as coisas produzir. Eu tenho essa vontade de ver o milho produzindo, o soja produzindo, sim, pela graça de Deus, se o clima for perfeito também. Então assim, eu vou investir. Hoje a adubação, você está adubando, que nem a gente faz adubação por sistema aqui, né? A gente aduba o potássio e o fósforo no soja, né? E no milho só nitrogênio. Você está fazendo uma adubação que não é só para essa cultura e talvez não só para esse ano, né? Então é um ciclo. Então assim, o produtor também tem que trabalhar com a média sempre talvez de 3 anos. Ele não pode pensar só nesse ano, só nessa safra. Ele tem que pensar no conjunto, né, de anos, porque a adubação é assim, é uma construção de solo que você está fazendo. Ela não é do dia para a noite, né? E também não vai te dar esse resultado e também não vai te tirar esse resultado do dia para a noite. Beleza, você falou que já comprou os insumos, no caso do milho já está 70% já comprado, mas nesse caso e o travamento, você casa um pouco as coisas ou não? Como Sim, é feito contrato futuro, né? Só que a gente trabalha assim, tudo que a gente compra, a gente vem travando ultimamente com média, né? Faz média. Comprou o produto, vende um pouquinho e vai travando aquele custo. Né? Você vai fazendo média. Isso, pode ser média para cima, pode ser média para baixo, é um risco. Mas a gente faz isso aí, também é trabalho com isso aí. E depois o lucro também é feito dessa forma. E bolsa, essas coisas, você faz com travamento ou não mexeu com isso? Então, a gente está começando a ter, até o Agrit está trazendo isso para nós, essa ferramenta para a gente poder ter acesso, né? Que antes era um pouco mais complicado, né? Porque assim, são poucos que têm, vamos supor, uma conta em Chicago, né? Então assim, então hoje está começando a ficar mais acessível essas coisas. Então a gente vai começar a trabalhar isso aí, mas assim, a gente tem muita pouca experiência nessa parte aí. Para a gente encerrar a chave de ouro aqui, essa entrevista com você, Magrão, você disse assim, você tem colhido muito bem na soja, querendo não, você está colhendo 67, e não foi um ano muito bom, mas senão você poderia ter fechado com 75, né? Que é uma baita média. Né? A gente, há 10 anos atrás, nem sonhava com isso. Correto. Né? E você está colhendo 130 no milho. Né? Você falou que você faz adubação mesmo toda no sistema, então você faz para o plantio da soja, você coloca fósforo e potássio. Já pensando no milho. Que níveis mais ou menos você coloca? A gente tem trabalhado aqui super simples, fósforo, né? Trabalhado uns 140 pontos de super simples e no potássio 150 pontos. Que seria para soja e para o potássio. E no caso de nitrogênio, você tem colocado o quê? Nitrogênio a gente tem colocado 135 pontos de nitrogênio, mais ou menos 300 kg de ureia, em 2 parcelas. Isso você, na sua opinião, tem sido equilíbrio e tem sido produtividade boa? Sim. Você acha que, por exemplo, o que te impede de colocar talvez 200 pontos, no caso estou falando mais do caso do potássio, 200 pontos de potássio e colocar um pouquinho, 200 pontos de nitrogênio, seria
a não confiança no clima, seria isso? Também. A gente fica com o pé atrás um pouco aí, porque assim, né, tudo a gente tem que cuidar, né, o custo e o benefício, né, tudo tem que ter custo e benefício. E tem coisas que às vezes, e até assim, às vezes a genética pro clima nosso, nosso microclima, não comporta. Às vezes você vai lá jogar, vou jogar 500 kg de ureia, talvez eu vou colher 5, 10 sacos a mais de milho, mas eu vou gastar 20. Entendi. Entendeu? Porque realmente o clima daqui, a altitude, luminosidade... Não proporciona talvez essas quantidades, a não ser que tiver uma genética um dia mais voltada para cá. Porque eu acho que falta um pouco isso no milho, porque o milho tem muitas variedades, são plantadas lá no Paraná, são plantadas aqui no Mato Grosso, né? Então, assim, desde mais novo eu escuto sempre, o milho que é plantado lá, planta aqui, a gente escuta isso aí, até pelos técnicos, né? Entendi. Então, talvez teria que ter uma genética mais específica para esse clima aqui. Magrão, obrigado. Obrigado Sucesso vocês, aí, obrigado cara. vocês. Tá? Toda a Foi equipe fantástico estar aqui com você. Vamos em frente. Valeu, obrigado. Tá aí, encerramos mais um Mais Milho, o primeiro Mais Milho dessa temporada, gravado aqui no Mato Grosso, em Nova Mutum. Não perca que a gente vai ter mais outros programas também tão especiais quanto esse aqui para você assistir. Um abraço. A sexta temporada do Projeto Mais Milho está no ar. Realização Canal Rural, a ProSoja Mato Grosso e Abramilho. Patrocínio Bayer. Milho Bayer é bom. Apoio Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance. E o NEM, União Nacional